Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre 3 motivos pelos quais o método tradicional de aprendizado de línguas não funciona. Primeiro, o que é o método tradicional? É quando você quer aprender uma língua, você vai até uma escola de idiomas, faz sua matrícula, compra o livro e vai na aula 1, 2 vezes por semana. Esse é o método tradicional. Qual que é o problema? Você vai na aula, vai seguindo o livro, o professor ou professora passa algumas regras para você, você anota, põe no seu caderno, e isso se prolonga por muito tempo, você fica muitos anos fazendo essa aula de idiomas. Eu vou falar sobre os 3 principais problemas do método tradicional que, na minha visão, fazem com que você demore anos ao invés de meses para aprender uma língua. O primeiro é o foco excessivo em gramática. Pensa, quando você era uma criança e começou a aprender português, ou qualquer criança do mundo e começou a aprender a língua materna, você não aprendeu gramática. A gramática só veio lá na frente, depois que você já estava indo para a escola. Então, quando você começa a aprender uma língua e logo de cara já te começa a colocar um monte de conceito de gramática, de futuro, passado, condicional, conjugação, isso te deixa um pouco louco. Então, você não pode focar em gramática. Por que os cursos tradicionais eles focam em gramática? Porque é a maneira mais fácil de dar prova e avaliar um aluno. Quando você dá uma prova de gramática, você está vendo se ele aprendeu aquele conceito. É um jeito totalmente diferente de você avaliar um aluno. O jeito certo e correto de avaliar um aluno seria através de uma conversa. Então, o professor deveria conversar com o aluno e ver se ele consegue se comunicar dentro daquele nível. Essa seria a forma correta de um curso avaliar um aluno. Quando você coloca muita gramática, isso começa a se tornar chato. Você fica entediado de estudar aquele monte de regra e um monte de exceção, e aí você fica bitolado nessas regras, entendeu? Você acaba esquecendo a parte mais importante do idioma, que é falar, e fica focado só nas regras de gramática. O segundo grande problema do curso tradicional, falta input. Quando eu falo input, o que é input? Quando você está aprendendo uma língua, você precisa ter muita coisa entrando na sua cabeça, muito input. Input é a entrada. O que é o input quando você fala de línguas? Escuta e leitura. Você precisa escutar mais. Você precisa escutar muito, muitas vezes, repetidas vezes, as mesmas coisas. Pensa, foi assim que você aprendeu português. A sua mãe ficava falando com você quando você era um bebê o dia inteiro. A TV ficava ligada. Seus parentes vinham te visitar, eles falavam com você o tempo inteiro. Então uma criança ela fica o tempo todo em exposição à língua. E ela vai assimilando os sons, de repente ela começa a aprender, a compreender algumas frases, e aí ela vai lá e solta a primeira palavra dela. Depois que ela solta a primeira palavra, ela começa a falar mamãe, água, comida, fome. E aí logo essa criança está formando frases. É assim que aprende uma língua. Você tem que aprender de um jeito natural, um jeito autêntico, igual um bebê. Então você precisa de muito input. Quando que eu falo que o curso tradicional falha, porque ele não dá input, porque lembra, você vai 1 a 2 vezes por semana na aula. Uma aula que dura normalmente 50 minutos. Dentro desses 50 minutos, quanto tempo de áudio você vai ter? Quanto tempo de escuta você vai ter? Muito pouco. E infelizmente, a grande maioria dos professores fala muito português dentro da sala de aula. Seja aula de francês, de espanhol, de inglês, tanto faz. O certo é você ter uma exposição alta à língua e não depender só da aula. Então você devia buscar conteúdo que te interesse, que tem em todo lugar hoje em dia com a internet, no YouTube, no Netflix, enfim, podcasts, tem um monte de jeito de você conseguir conteúdo real para você poder escutar isso daí. E você tem que repetir isso daí, ficar repetindo, porque quando você repete, você vai internalizando as palavras e você começa a entender através do contexto. A terceira grande falha dos cursos tradicionais é que eu acho que as pessoas se matriculam nesses cursos esperando que o professor vai ensinar elas. Então, se eu tiver o melhor curso, na melhor escola, no melhor professor, melhor livro, eu vou aprender. Na verdade, não é assim que funciona o aprendizado de línguas. O aprendizado de línguas é algo ativo e não passivo. O que isso quer dizer? Você precisa trabalhar ativamente para poder chegar até a fluência. Não adianta você simplesmente pagar o curso, ir até lá e ficar sentado esperando que o professor vai te ensinar. O professor, ele é uma peça importante, mas 90% do seu aprendizado tem que vir de você. Então você tem que ter o interesse de pesquisar palavras, de pensar como é que eu falo isso em espanhol, como é que eu falo isso em francês, como é que eu falo isso em inglês.
ter um diário das suas atividades, o que você está fazendo. Você tem que procurar conteúdo que te interessa. Então, se você gosta de carro, vai e procura conteúdo de carro em inglês no YouTube. Se você gosta de moda, segue nas redes sociais as páginas de moda em francês, por exemplo, se você está aprendendo francês. Então, recapitulando, para mim, os 3 grandes problemas do curso tradicional para aprender línguas são foco excessivo em gramática, falta de input, então você não escuta o suficiente, e por último, a responsabilidade do aluno versus do professor. A responsabilidade deve ser sempre do estudante. Se você internalizar isso que eu estou te falando e conseguir mudar isso, você vai aprender uma língua em poucos meses ao invés de alguns anos. Você precisa confiar no método do projeto Fluência.